boa tarde. Aula de Geometria, primeiro semestre de Licenciatura em Matemática do IFCE Campus Juazeiro do Norte. O objetivo da aula hoje é resolver alguns exercícios sobre semelhança de triângulo, dando continuidade à aula que a gente teve ontem. Falar um pouco sobre as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Vou destacar alguns pontos que quem estudou, eu gostaria que tivesse realmente percebido essas coisas, e fazer também algumas questões e apresentar o livro traz uma demonstração do Teorema de Pitágoras, usando semelhança de triângulos, e eu vou apresentar uma outra também, demonstração usando semelhança de triângulos, tá? Que não é tão comum encontrar nos livros, principalmente nos livros escolares, tá? Então, vamos lá. Dentre aquelas questões que eu tinha solicitado que vocês fizessem, lá do Fundamentos de Matemática, volume 9, eu vou estar pegando algumas questões e eu acabei vendo que todas as questões que eu tinha sugerido, a gente enquadrava os triângulos semelhantes utilizando sempre o primeiro caso, o ângulo-ângulo. Aí eu peguei uma questão que usa o segundo caso de semelhança, o lado-ângulo-lado, tá? Que apesar de eu não ter pedido, tem lá no livro que é a 480. Então, eu vou começar por ela, justamente para reforçar uma outra situação que a gente pode ter. Tá? Questão 480. Está no capítulo de semelhança de triângulos. Então, a questão diz: na figura, determine x. Eu vou um pouco mais além, tá? Em algumas questões, eu sempre criticava que nem sempre a figura deixa claro o que está acontecendo. Então, na verdade, a gente tem aqui um triângulo maior, com lados medindo x, 20 e 25, tá? E aí eu pego o ponto médio aqui do lado que mede 20, e aí, portanto, quebro em dois pedaços, 10 e 10, e ligo até um ponto do lado 25, que está a 8 unidades desse vértice aqui, do vértice que está oposto ao lado x. E quando eu ligo, quando eu traço esse segmento mede 12. Aí a pergunta é, quanto mede x? Tá? Então, isso que eu falei, eu acho que seria interessante ter no enunciado, porque, de novo, quem é que garante que o 17 e o 8 estão alinhados? Quem é que garante que esse segmento 10 e esse outro segmento 10 estão alinhados, de modo que você possa julgar que essa figura aqui é um triângulo? Tá? Parece. Tudo bem, eu também acho que parece. Mas, de novo, a gente não pode se basear em aparências. Então, o ideal é que o enunciado não deixe qualquer dúvida sobre o que possa ter na figura. Tá bom? Então, eu vou interromper a apresentação aqui e vou fazer a figura aqui. Esse lado vai medir x, esse lado vai medir 20, e aí eu pego o ponto médio, marquei aqui nessa 10, aqui nessa 10, depois ligo para cá. E marquei aqui nessa 8 e aqui nessa 17. E aí eu vou dar nome aos pontos, tá? Vou chamar aqui de A, B, C, D e E. E essa medida de B para C foi dito que vale 12. Quer saber quanto vale x? Bom, perceba uma coisa é bem nítida no problema, só tem dois triângulos. Então, ou eles são semelhantes ou não são.
Se não forem, aí eu vou ter que tentar buscar alguma construção que me permita resolver o problema. Só o que tem na figura não seria suficiente. Bom, além disso, para garantir que eles são semelhantes, eu preciso enquadrar esses triângulos em algum caso. O lado eu não posso usar. Por quê? Porque o lado era só se eu conhecesse os três lados dos dois triângulos. E o lado X eu não conheço. Se eu conhecesse, eu não tinha... O problema já estava resolvido. Então, lado, deixa a parte. Ângulo, também é um pouco complicado, porque na figura não foi dada nenhuma medida de ângulo, né? Então, já nos resta perceber que se realmente esses triângulos forem semelhantes, vai ter que ser pelo caso lado. Ou seja, vai ter que ter dois lados de um triângulo proporcionais a dois de outro, e além disso, o ângulo formado por esses lados proporcionais tem que ser o mesmo. Aí vai a primeira pergunta. Não tem congruência de ângulos na figura. Então, como é que a gente pode tentar usar isso aqui se precisa haver uma congruência de ângulos? Alguém pode responder? Professor, o senhor pode repetir, por favor? Eu disse que para tentar mostrar que o triângulo ABC e o AEB são semelhantes, o caso que talvez a gente pudesse fazer seria o lado angular. Só que para garantir o lado angular, você precisa ter dois lados de um triângulo proporcionais a dois lados do outro triângulo. E além disso, você precisa ter um ângulo formado por esses lados congruentes. Congruentes a um ângulo do outro triângulo. A dificuldade que eu estou colocando é que não tem, o problema não mencionou congruência de ângulos. Então, será que dá realmente para tentar usar esse caso aqui, lado de semelhança, se não tem congruência de ângulos? Tem uma informação sobre os ângulos. Caiu aqui para mim, mas estou vendo formado pelo é congruente ao ângulo BAC. Daria para usar? Eu acho que daria para usar isso. Embora não tenha congruência entre dois ângulos, mas tem um ângulo aqui da figura, ó, que é esse que eu vou destacar aqui, que ele é ângulo tanto de um triângulo quanto do outro. Então, esse ângulo A aqui, ele é ângulo tanto do triângulo ABC quanto do triângulo EAD. Então, vai ser isso que vai me permitir tentar mostrar isso. Então, se eu for escrever uma congruência aqui, seria a seguinte, que o ângulo BAC é o próprio ângulo DAE. Não é nem congruente, é igual, é o mesmo ângulo. Esse ângulo aqui que eu estou marcando vermelho. Eles têm um ângulo em comum, os dois triângulos. Mas eu preciso mostrar que tem uma proporção
proporção. E aí entra a dúvida, por exemplo, se alguém for dividir aqui, ó, 10 por 20, dá meio. Se eu dividir 8 por 25, não dá meio. Dá 0,32. Então, parece que não tem a proporção. O problema é que os triângulos não estão posicionados, não estão na mesma posição. Aí isso faz com que você se engane ao tentar dividir o 10 pelo 20. Eles não são lados correspondentes. Então, eu teria que tentar inverter a posição do triângulo para ver se continuava valendo. Por exemplo, eu vou dividir o lado AC, não por AD, eu vou dividir o AC por AE. AC dividido por AE dá o quê? Dá 10 dividido por 25. Se eu multiplicar por 4 em cima e embaixo, fica 40 sobre 100. 40 sobre 100 dá 0,40 ou 0,4. Então, essa é a razão desse lado por esse daqui dá 0,4. Agora eu vou pegar o outro lado do triângulo pequeno, lá da AB. E vou dividir agora por AD. AB dividido por AD vai ficar 8 dividido por 20. 8 dividido por 20, se eu simplificar por 2, é 4 dividido por 10, que também dá 0,4. Então, são essas três condições aqui, ó, que me permitem usar esse caso de semelhança para poder dizer que esse triângulo é semelhante ao triângulo maior, só que não estão na mesma posição. É como se eu tivesse que pegar esse triângulo aqui e virasse, né? Para que ficasse na mesma posição. Tivesse que rotacionar ele de modo a encaixar depois de meia volta, tá? Saindo do plano. Então, isso aqui me permite, pelo caso lá do angular, garantir que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. E aí, o que eu posso afirmar? Bom, se eles são semelhantes, a razão de semelhança é essa razão aqui, ó, 0,4, ou seja, o triângulo pequeno, cada medida do triângulo pequeno é 0,4 vezes a medida correspondente do grande. Só está faltando comparar os terceiros lados. Então, se eu dividir o 12 por x, tem que dar a mesma razão de semelhança. Então, a partir dessa semelhança, eu vou poder concluir que 12 dividido por x também tem que dar 0,4. No caso, 0,4x igual a 12, então x vai ser igual a 12 dividido por 0,4. Dá para simplificar por 4, fica 3 dividido por 0,1. Multiplicar por 10 em cima e embaixo é o mesmo que 30 sobre 1. Isso aqui vai dar 30. Medida de x, medida desse comprimento do triângulo, vale 30. E aí entram duas coisas que a gente conversou ontem. A primeira é que, quando os triângulos não estão na mesma posição, você pode cometer erros ao tentar falar dos lados correspondentes. E a segunda é que nem sempre vai cair no primeiro caso. Na maioria dos problemas, sim, o primeiro caso resolve. Mas tem alguns problemas que só o segundo caso é que você vai poder utilizar para mostrar que os triângulos são semelhantes. E aí você precisa mostrar que dois lados de um são proporcionais a dois lados do outro, ou seja, a razão da mesma. E o ângulo formado por esses dois lados é congruente ao ângulo formado por esses daqui. No caso aqui é até mais do que congruente, é igual, porque é o mesmo ângulo. Tá? Alguma dúvida nesse problema 480?
Alguma pergunta? Não, professor. Entendi. O próximo problema que eu vou discutir aqui com vocês é o problema 471. Que ele, inclusive, é um problema que pode ser assim, você pode facilmente contextualizar o problema. Você criar um texto de modo a representar uma situação, situação prática, tá? Uma situação do cotidiano. Embora o enunciado atual do problema não traga isso, você pode criar um enunciado, tá? Alterar um enunciado, de modo a contextualizar o problema. Vou localizar aqui o problema 471 no livro. Vai, inclusive, um alerta. Os problemas 470 e 471 do livro, pelo menos no arquivo que eu tenho aqui, eles estão com as imagens trocadas, tá? Então, se você olhar aqui, ó, o 470, que fala de quadrados de lados A e B, a figura é essa que está aqui embaixo. E o 471, que fala de quadrados de lado x, 6 e 9, é essa figura que está aqui em cima, tá? Então, houve uma troca aí das figuras dos dois problemas. Eu vou fazer o 471. O 470 é bem parecido também. Se você entender um, dá para adaptar na solução do outro. E aí eu disse que essa figura aqui sugere uma contextualização, porque você pode imaginar isso aqui como sendo uma rampa, tá? Aqui sendo o chão, e aí embaixo dessa rampa, você quer estocar caixas de perfil quadrado, ou seja, você coloca uma caixa aqui, e logo em seguida você encaixa outra caixa, e logo em seguida uma terceira caixa. Aí se a primeira caixa tem, de perfil quadrado, tem lado 6, a segunda caixa, e a primeira tem lado 9, essa menor aqui tem que medida? Ou seja, quanto vale x? Então, retornando aqui, imagina aqui a rampa, aqui o chão, e você tem um quadrado de lado x, um quadrado de lado 6, e um quadrado de lado 9. Percebe que eu poderia continuar essa brincadeira aqui, né? Eu poderia tentar colocar aqui um outro quadrado que ficasse encostado desse e apoiado na rampa. Aí qual seria o próximo? E aí continuar de novo, eu podia colocar um outro quadrado e assim ia. Aí eu ia criar uma sequência. Você ia ter a medida do lado do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto. Eu podia perguntar, e no 10º quadrado, qual seria a medida do lado? Você teria que entender um pouco como é que essa sequência é formada. Cuidado para não ser muito simplista. Alguém chegar e dizer, ó, era 9, diminuiu 3 unidades, foi para 6, então o próximo deve diminuir 3 unidades e ficar 3. Se fosse tão simples assim, o próximo ia diminuir 3 e ia ter lado o quê? Lado 0? Não é, né? Aqui cabe um quadrado. Então, embora daqui para cá
pareça estar diminuindo 3, mas será que é realmente essa operação que está gerando o próximo quadrado? Eu acredito que não. Bom, um outro problema é o que usar. E aí, quando você é estudante, você tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Está no livro, no capítulo de semelhança de triângulos, então eu devo usar semelhança de triângulos. Eu digo enquanto estudante, porque quando você for professor, vai surgir um aluno com essa questão anotada no papel e dizer, professor, resolve aqui para mim. Onde é que você vê essa questão? Não, fulano de tal me pediu para tentar fazer. Não, eu vi na internet. E aí, como é que faz? O que é que usa? Qual é a ideia? Tá? Bom, a primeira coisa que agora fala de quadrados, tem triângulos na figura, tá? Então, vou dar nome aqui a alguns pontos, para a gente poder identificar triângulos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. Quantos triângulos aí você está vendo na figura? Quais? Quais são os triângulos que você está vendo na figura? Ainda tem alguém aí? Oi, professor. Tem. Por exemplo, tem um triângulo aqui, ó, ABC. Outros triângulos. Tem o FBE, né? FBE. Outro aqui, ó. GFH também. GFH. Né? Ainda tem mais. GAI. GAI. ADF também. ADF. Então, ó, 5 triângulos aí. Será que desses 5 tem 2 que são semelhantes? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Eu acho que o ADF tem o ABC. Eu acho, não tenho certeza. Na verdade, Eu também acho, porque o BC é paralelo a DF. Aí, naquele caso que a gente viu ontem, quando eu disse que é 4, seria. você gera uma série de ângulos retos aqui, né? Reto, e assim vai. Um ângulo reto garante que o adjacente suplementar também é. Então, aqui também são ângulos retos. Então, se você olhar para a figura, os 5 triângulos são retângulos. Além disso, 3 dos 5 triângulos, o ACB,
o ADF e o AMG têm o ângulo A. Então, esses três de cara são semelhantes entre si. Só que, como ele falou ali, você tem paralelismo entre os lados de um quadrado. Então, esse ângulo A ele vem para cá também. Os correspondentes. Esse ângulo A vem para cá. Então, na verdade, os 5 triângulos têm mesmo formato, são figuras semelhantes, só que em escalas diferentes. Um está mais ampliado, o outro está mais reduzido, né? E aí sim vai. Mas os 5 são semelhantes. E aí entra a pergunta, bom, se os 5 são semelhantes, eu uso quais? Porque quando eu uso a semelhança de triângulos, eu tenho que escolher 2 triângulos semelhantes. E agora eu tenho 5. Às vezes ter a mais complica. Ter coisa demais, às vezes, complica. Quem tem mania de guardar as coisas, não jogar fora, sabe que chega um momento que você tem tanta coisa num determinado lugar que você não consegue achar o que você quer. E aí, qual par de triângulos eu devo usar? Sugestão, aquele que te traga mais informações, mas também tem que ser um triângulo que tenha o que você quer, o X. Então, tem que escolher triângulos que utilizem o 6 e o 9, mas utilizem o X também. Por exemplo, o ABC não é uma boa escolha, porque no ABC eu não conheço nenhum A. Essa medida eu não tenho, essa medida eu não tenho, e essa daqui é X, eu também não tenho. Então, se eu fosse montar a proporção entre lados de 2 triângulos, utilizando o triângulo ABC, eu não teria nenhuma das medidas. Minha proporção ia ficar cheia de elementos que eu não conhecia. Ia gerar equações com muitas incógnitas. Mas tem 2 triângulos aí em especial que são bons de se trabalhar, porque usa tanto o 6 quanto o 9 quanto o X. Quais? O GIA, o GAI, né, que está escrito aí. GAI também não é uma boa escolha. Eu não tenho essa medida e também não tenho essa. Só teria uma, é o 9. Por que eu não tenho essa medida? Porque eu não tenho esse pedaço aqui. Aí vocês acham de um Y, tá? Se não tiver outra saída, eu crio outra incógnita e vou trabalhar. Mas se der para trabalhar só com a incógnita que eu tenho, que é o X, é melhor. Então, esse trecho aqui ó, não está me ajudando, porque eu não tenho nem essa barra aqui, nem essa. Então, teria que ser um triângulo que não pegasse esse trecho aqui. Aí só vai sobrar esse daqui, ó. Esses são os triângulos que eu vou tentar trabalhar com vocês. Aí eu vou só ampliar um pouco essa parte de entrevistinha para ficar melhor de fazer as anotações. Ampliando um pouco aqui a parte que eu vou me importar, que eu vou utilizar. Essa daqui. Esses 2 triângulos aqui, que além de retângulos, tem esse ângulo aqui, que é o angular de inclinação da rampa. Quais são as medidas que eu conheço nesses triângulos? Quanto é que mede isso aqui? Ó? O lado do quadrado, x. Quanto é que mede essa parte aqui? Ó? É o lado do segundo quadrado, que é quem? 6, tirando o lado do primeiro. Então, essa partezinha aqui é o 6, tirando o x. 6 menos x.
Essa parte aqui, ó, é o lado do segundo quadrado. Vale quanto? 6. Essa parte aqui vale quanto? O lado do terceiro quadrado, 9, tirando o lado do segundo quadrado, que é 6. 9 menos 6. Essa parte aqui vale 3. Então, trabalhando com a semelhança de triângulos entre esses dois triângulos aqui, triângulo GHF, semelhante ao triângulo FEB, caso ângulo, me permite montar a proporção entre os lados. Lados do primeiro triângulo, esse mede 3, esse mede 6, esse daqui eu não conheço. 3, 6 e GF. No outro triângulo, lados correspondentes, o 3 está oposto ao ângulo com duas curvas. Então, no outro triângulo, quem está oposto ao ângulo com duas curvas é 6 menos x. 6 está adjacente ao ângulo com duas curvas. No outro triângulo, quem está adjacente ao ângulo com duas curvas é o x. GF é a hipotenusa do primeiro triângulo. No segundo triângulo, quem é a hipotenusa? FB. Então, se eu montar a proporção entre os lados, a minha proporção vai ficar assim. Aí você tem 3 razões que dão o mesmo resultado, que são iguais. Só que eu tenho que escolher 2 para montar a minha proporção e trabalhar. Por que eu não vou usar essa daqui? Porque essa daqui não me traz nenhuma informação e nem tem o que eu quero. Então, eu vou trabalhar com igualdade entre essas 2 aqui. 3 sobre 6 menos x vai ser igual a 6 sobre x. Aí posso usar a propriedade produto dos meios igual ao produto dos extremos. Se eu fizer isso, a gente vai ficar com 6 vezes 6 menos x igual a 3x. Distribuindo 36 menos 6x igual a 3x. 36 igual a 9x. X, portanto, é o resultado da divisão entre 36 e 9. X, portanto, vai ser igual a 4. Detalhe. Era 9, passou para 6, passou para 4. Quem vai ser o próximo quadrado? Em que lado? Percebe que quando você trabalha com números, os números se agregam de uma certa forma e dão um resultado que a gente não sabe quem seria o próximo. Eu teria que repetir todas as contas, agora com 6 e 4, para saber quem seria o próximo quadrado. Mas vocês estão só caindo, né? Só entrando e saindo, travando. Acompanhar a aula hoje está complicado. Né? O que eu disse foi, eu fiz uma certa conta para, se esse quadrado mede 9, esse daqui mede 6, quem seria o próximo? A gente obteve que deu 4. Mas, quando você trabalha com números e não com letras, você não tira um resultado geral, você tira um resultado particular. Sempre que aqui for 9 e aqui for 6, eu sei que aqui vai ser 4. Mas se eu mudar aqui para 10 e aqui para 5, quem é o próximo? Eu tenho que refazer todas as contas de novo. Ou, se aqui é 9, aqui é 6, aqui é 4,
quem seria o próximo quadradinho que eu conseguiria encaixar aqui. Então, quando você tira uma expressão literal, quando você trabalha com letras, você está tirando uma conclusão geral, que te permite descobrir quem seriam os próximos termos dessa sequência. Então, seria muito mais proveitoso para mim se eu trabalhasse aqui com um A, aqui com um B, descobrisse o X em função de A e B. Porque aí eu sempre saberia quem seria o próximo, porque seguia o mesmo padrão. Bom, eu vou, de um certo modo, falar o que está acontecendo aqui. Os triângulos estão diminuindo. Esses triângulos aqui, que são semelhantes, vão ficar cada vez menores, ou seja, eles estão encolhendo. Encolhendo significa que você está multiplicando por um número menor do que 1, que é a escala que está contraindo esse triângulo. No caso aqui, qual é o número que eu tenho que multiplicar o 9 para dar 6? Qual é o número que eu tenho que multiplicar o 9 para dar 6? Sobre 3? 2 terços. Aí o terço faz isso aqui, dá 3, 2 terços. Quando eu multiplico por 2 terços de novo, dá o 4. Então a ideia é que o próximo seja o 4 multiplicado por 2 terços. E aí o quadrado seguinte vai ser o quadrado anterior multiplicado por 2 terços. Ou seja, você acaba criando uma sequência de valores que a gente chama de progressão geométrica. Então esse problema tanto pode ser analisado quando você está trabalhando com um aluno na parte de semelhança de triângulos, mas também pode ser analisado quando você está trabalhando com progressões geométricas. Está acontecendo aqui esse quadrado, sequência de medidas dos lados desses quadrados, que são colocados aí, formam uma progressão geométrica de razão 2 terços. Cada quadrado é o anterior multiplicado por 2 terços, e assim vai. Tá. Deixa eu só ver se é isso aqui mesmo. Tá. Vai ficar x igual a 4. Próximo problema. Bom, vou começar a falar sobre relações métricas, tá? Eu sugiro que vocês tentem fazer os outros exercícios sobre semelhança de triângulos que foram sugeridos. Relações métricas no triângulo retângulo. Primeira coisa é entender o que é que o título está dizendo. Relações métricas no triângulo retângulo.
primeira coisa que eu destaco aqui, e você, quando professor, tem que destacar também, é que isso tudo que vai ser discutido aqui só vale em triângulo retângulo. Se o triângulo não tiver um ângulo reto, isso que a gente vai discutir aqui não vale. Tá? Segundo, métricas tem a ver com medida. Então, a ideia é, num triângulo retângulo, ver como é que as medidas estão relacionadas. De que modo eu posso, conhecendo algumas medidas, encontrar outras, através de que relação elas se interligam. Tá? A ideia é essa. Bom, a primeira coisa é, imagine aqui um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Imagine que o meu triângulo ABC, retângulo no ângulo A. A princípio, só teria 3 medidas de comprimento aqui que você poderia falar. Seriam quem? A medida da hipotenusa, eu vou chamar de A, e a medida dos catetos, que eu vou chamar de B e C. Oposto ao vértice B, você tem um cateto de medida B. Oposto ao vértice A, você tem hipotenusa de medida A. Oposto ao vértice C, você tem um cateto de medida C. A princípio, só tem essas 3 medidas. Só que vai surgir mais algumas medidas quando eu fizer o seguinte: eu vou traçar a altura desse triângulo em relação à hipotenusa. Lembra que todo triângulo tem 3 alturas. Eu vou traçar em relação à hipotenusa. Quando eu traçar essa altura do triângulo ABC em relação à hipotenusa, vão surgir mais 3 medidas aqui que a gente vai chamar a atenção. Uma é a medida da altura, vou chamar de H. A outra são esses 2 pedaços aqui, onde a hipotenusa ficou quebrada, cujas medidas eu vou chamar de M e N. E aí, o que é o M? O M é como se você pegasse o cateto B e fizesse todos os pontos dele caírem sobre a hipotenusa através de um perpendicular. Então, a gente diz que o M é a medida da projeção a projeção ortogonal do cateto B sobre a hipotenusa. Se o cateto B gerasse uma sombra, essa daqui é a sombra do cateto B projetado de forma perpendicular, ou seja, ortogonalmente, sobre a hipotenusa. Aqui é a projeção ortogonal do cateto C sobre a hipotenusa. Então, hipotenusa, catetos, projeção ortogonal do B sobre a hipotenusa, projeção ortogonal do C sobre a hipotenusa e a altura do triângulo traçada em relação à hipotenusa. Bom, a primeira coisa é que a gente começa a simplificar um pouco a fala. Como assim? O que é o A? O A é a medida da hipotenusa do triângulo ABC. E aí a gente enxuga, a gente diz que o A é só a hipotenusa. O que é o M? O M é a medida da projeção ortogonal do cateto de medida B sobre a hipotenusa. O que é o M? É a medida da projeção ortogonal do cateto de medida C sobre a hipotenusa. E aí vai. E aí a gente tenta simplificar. A gente chama aqui só de projeções, e aqui a gente chama só de catetos, e aqui a gente chama de altura. E aí você vai utilizar a semelhança de triângulos para demonstrar como é que essas 6 medidas estão relacionadas. O Abner levantou a mão. Diz, Abner. Professor, desculpa, eu queria perguntar se eu podia só trocar o M com o N, para não ficar confuso. Porque no livro está utilizando o contrário. E aí, só se desse. E aí vai uma outra letra, um outro aviso. Lembre das relações não pelas letras, porque se eu, ao invés de botar um X e um Y aqui, ó, aí você vai ficar
E aí, com M é N, é X. Se eu chamar a hipotenusa de B e o cateto de A, você vai deixar de saber quais são as relações. Então, não decore as relações pelas letras. Decore as relações pelo que elas representam. Tá? Então, quando o professor dizia lá, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, é justamente para você não ficar, o A é cateto da hipotenusa, o B é cateto da hipotenusa, o C é cateto da hipotenusa. Pode ser qualquer coisa, eu posso usar qualquer coisa, inclusive nem A, nem B, nem C, eu posso usar X, Y e H. Tá? Então, não decore as relações pelas letras. Mas, seguindo o que o colega está pedindo, o livro deve estar assim. N, aqui é. Bom, eu vou anotar as relações. Quais são as relações? H ao quadrado igual a M vezes N. Não decore pelas letras. O que é que essa relação diz? O quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Se a altura for H, o quadrado de H. Se a altura for X, o quadrado de X. Então, o quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Outro resultado. A vezes H igual a B vezes C. O que isso aqui está dizendo? Hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Tem outras duas relações que, na verdade, dizem a mesma coisa. Tem um que diz B ao quadrado é igual a A vezes N. C ao quadrado é igual a A vezes N. O que essas duas relações estão dizendo? O quadrado de um cateto, pode ser o B ou o C, o quadrado de um cateto é a hipotenusa vezes a sua projeção. Se eu usar o cateto B ao quadrado, eu tenho que pegar a projeção dele. Se eu usar o cateto C ao quadrado, eu tenho que pegar a projeção dele. Então, o quadrado de um cateto é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Se aqui vai ser N ou M, depende das letras que você usar aqui. Tá? E tem a mais conhecida de todas, que é a que envolve os dois catetos e a hipotenusa, que diz que... Como é que eu leio isso aqui? Eu começo pela última operação que eu iria fazer. Primeiro eu elevo ao quadrado, depois eu somo. Então, isso aqui é a soma dos quadrados dos catetos. É igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que é o teorema de Pitágoras. Como é que o livro apresenta esses resultados? Que modo ele prova esses resultados? Ele faz semelhança de triângulos. Que triângulos, Eduardo? Bom, quando estava só o triângulo azul, só tinha um triângulo, mas quando você baixou essa altura aqui, passaram a ter outros dois. E esses três triângulos, a gente consegue mostrar que são triângulos semelhantes. Porque além do ângulo reto, que os três vão ter, dá para mostrar que tem outro ângulo que aparece. Por exemplo, se eu chamar esse ângulo aqui de X, esse daqui vai ser o 90 menos X, que é o complemento. Portanto, esse daqui tem que ter X para provar, para fechar o ângulo reto. E aí esse daqui passa a ser 90 menos X. Então, os três triângulos vão ter X, 90 menos X e 90. Então, os três vão ser semelhantes, vão ter os mesmos ângulos. Aí, dependendo de quais triângulos ele faz a semelhança, por exemplo, se eu trabalhar com esse daqui e com esse daqui, quando eu montar a proporção,
consigo mostrar esse resultado aqui. Se eu trabalhar com o triângulo maior e esse triângulo da esquerda, eu consigo mostrar esse resultado aqui, ó. A vezes H igual a B vezes C. Acho que é esse daqui que eu vou mostrar. A ideia é utilizar a semelhança de triângulos para mostrar esses resultados aí. Uma vez que você mostra esses dois, aí o teorema de Pitágoras passa a ser uma consequência. Que é o que você faz? Você soma o lado esquerdo, fica B ao quadrado mais C ao quadrado, e soma o lado direito. Quando você somar o lado direito, você vai ter uma soma de produtos com um fator comum. Aí você tira o A em evidência. Aí vai ficar A que multiplica M mais N. Só que M mais N é quem? Ó? É A. Então vai ficar A vezes A, que vai dar A ao quadrado. Então essa é a maneira que ele utiliza para chegar no teorema de Pitágoras. Ele prova essas duas relações aqui, usando semelhança de triângulos, para depois somar as duas e obter o teorema de Pitágoras. Outra coisa que eu quero alertar, o Abner disse, fica mais fácil de comparar com o que eu fiz. É aquilo que ele estava falando. É porque eu achei que o senhor fosse fazer como o livro fez, e eu refiz, sabe, no caderno. Aí eu queria ir olhando com o que estava feito. O que o senhor fosse uma outra coisa é que, pela semelhança, não tira só essas relações, não, tiram outras. Mas a ideia é que com essas relações aqui, você resolve qualquer problema que você tenha sobre o triângulo retângulo. Então, não precisa estar criando outras mais para você memorizar. Essas são suficientes. Tá? Então, lembrando dessas, quadrado da altura, igual ao produto das projeções. Hipotenusa vezes a altura, igual ao produto dos catetos. O quadrado de um cateto é igual a hipotenusa vezes a projeção dele. Soma dos quadrados dos catetos, igual ao quadrado da hipotenusa. Trabalhando com algumas dessas relações, você resolve qualquer problema com um triângulo retângulo, que envolva medidas, né? Só que eu vou um pouco mais além. O B aqui, ele é o quê? Cateto, projeção, altura, hipotenusa. De qual triângulo? Essa é a pergunta. De qual triângulo? Porque se você olhar para o triângulo ABC, o B é cateto, é um dos lados que formam um ângulo reto. Mas se você olhar para o AHC, o B é o quê? Hipotenusa. Então, esses elementos, eles desempenham papéis diferentes em triângulos diferentes. Eu posso ter o mesmo segmento que é cateto num triângulo e hipotenusa no outro. O H ele é a altura quando você está olhando para o triângulo ABC. Mas se você olhar para o triângulo ABH, o H é o quê? Cateto. Então, cuidado para você não decorar as letras e ter que fazer a figura com as mesmas letras e ficar se preocupando só com as letras e não entender o que essas relações dizem. Por exemplo, eu já vi um problema que acontecia isso aqui. Ó. Você tinha C igual a 10, M igual a 6, H igual a 8, e aí perguntava quanto é que valia B. 1 milhão. C igual a 10, M igual a 6, perguntava quanto é que valia H. E aí a pessoa começou a fazer uma série de contas. Como assim? Se aqui é C e aqui é M, aí ela vinha para cá e olhava. C e M só tem essa relação, então eu vou usar essa relação para achar o A. Aí eu usava a relação e calculava quem era o A. Aí depois, sabendo quem era o A e quem era o C, ia atrás do B, porque tem uma relação que fala do A, do C e do B. Então, se eu já tenho o A, já tenho o C, eu posso achar o B. Aí depois voltava para essa daqui, ó. Já tem o A, já tem o B, já tem o C, que era o H. Ele usou 3 relações. Mas dava para ter usado uma só. Qual?
C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Teorema de Pitágoras, nesse triângulo aqui, ó. O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado desse cateto mais o quadrado desse daqui. Se eu usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, eu descubro quem é H. Então, cuidado para você não ficar com aquela história, eu vou decorar as fórmulas aqui com as letras e vou ficar usando várias fórmulas. Se você não está entendendo o que está fazendo, você vai fazer conta desnecessária. Tá bom? Deixa eu ver o que dá para dizer mais. Então, 2 alertas. Lembra as relações falando o que é que elas representam, não pelas letras. E lembra que, vou usar o teorema de Pitágoras. Em qual triângulo você vai usar o teorema de Pitágoras? Você tem que dizer. Eu vou usar que o quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Em qual triângulo? Às vezes tem uma figura com 10 triângulos, mesmo que os 10 sejam retângulos, aí o menino anota. Usando o teorema de Pitágoras, temos. Aí escreve lá uma relação. Usou o teorema de Pitágoras em qual desses 10 triângulos? Tem que mencionar. Não é assim ao acaso. O teorema de Pitágoras vale para qualquer figura, não. É num certo triângulo retângulo que você vai usar. Tá bom? Então, não surgem do nada. Surgem da semelhança entre esses 3 triângulos que você tem aqui na figura. Segunda coisa. Aplicações. Depois dessa parte de mostrar as relações, o livro de vocês fala de 2 aplicações que ele utiliza no teorema de Pitágoras. Ele utiliza como aplicações, ele usa o teorema de Pitágoras para 2 coisas. Primeiro, calcular a medida da diagonal de um quadrado que você conhece o lado. Eu tenho um quadrado de lado 5. Quanto é que mede a diagonal desse quadrado? Bom, quando você traça a diagonal do quadrado, você quer 2 triângulos retângulos congruentes e isósceles. Se você aplicar o teorema de Pitágoras num desses triângulos, você descobre a diagonal. Porque a diagonal é do quadrado, mas no triângulo, a diagonal é a hipotenusa do triângulo. E aí ele mostra lá, a diagonal do quadrado é a medida do lado vezes raiz de 2. Mostra como se fosse uma fórmula, uma coisa que você tem que memorizar, não pode esquecer, que é uma besteira. Se você lembra do teorema de Pitágoras, você consegue calcular a diagonal de um quadrado sem ter que memorizar outra fórmula. Claro, se você fizer muitos exercícios com isso aqui, você memoriza porque você usa. Aquilo que você usa muito, você acaba lembrando. Aquilo que você usa eventualmente, por exemplo, as pessoas que eu falo com frequência, eu lembro o nome. As pessoas que eu falo uma vez ou outra, com frequência eu esqueço o nome delas. É porque eu sou péssimo para nomes. A outra coisa que ele usa como aplicação do teorema de Pitágoras é calcular a altura de um triângulo equilátero. Ou seja, você tem um triângulo equilátero de lado conhecido e eu quero saber quanto é a altura desse triângulo equilátero. Professor, tem 3 alturas? Tem. Só que o triângulo equilátero, as 3 alturas têm o mesmo tamanho. A gente consegue provar isso por congruência de triângulos. Então, não importa qual a altura. O triângulo tem lado 2, quanto é que mede a altura? O triângulo equilátero tem lado 2, quanto é que mede a altura? Você calcula. O triângulo equilátero tem lado 5, quanto é que mede a altura? Você calcula. A gente chega lá numa forma que é a altura é igual ao lado vezes raiz de 3 dividido por 2.
E aí parece de novo uma forma que você tem que decorar. Nada mais é do que trabalhar com o teorema de Pitágoras, usando o triângulo equilátero, e usando que quando você traça a altura de um triângulo equilátero, ela não é só altura, ela é mediana também. Então, quando você usa isso, você acaba criando dois triângulos retângulos idênticos, e aí dá para aplicar Pitágoras e descobrir quanto é que vale a altura em função do lado. Tá? Então, são duas aplicações que ele coloca ali. Além disso, nesse momento, quando você fala na diagonal de um quadrado e fala na altura de um triângulo equilátero, dá para começar a falar no que a gente chama de trigonometria do triângulo retângulo. Trigonometria do triângulo retângulo. O que é isso? Dá para começar a falar sobre seno, cosseno e tangente de alguns ângulos, em particular do 30, do 45 e do 60, que os livros chamam como ângulos notáveis, como se quando você fosse medir alguma coisa que tivesse ângulo, com quase 60%, 80% das vezes caísse no 30, no 45 ou no 60. Não vai cair nenhum desses daí, pode cair em qualquer outra coisa. Inclusive uma medida não inteira. Vai pegar um ângulo lá, quanto é que mede esse ângulo? 50,2 graus. Não vai dar inteiro, não. A maior parte das medidas não é inteira. Você diz, eu comprei um birô de 2 metros. Vai pegar um instrumento com uma precisão boa, você vai ver que vai dar um pouquinho mais ou um pouquinho menos do que 2 metros. Então, não tem essa ideia de as coisas só são medidas inteiras, não. E por que ele fala no 30, no 45 e no 60? É porque você consegue mostrar quanto é que dá o seno de 30, quanto é que dá o cosseno de 30, quanto é que dá a tangente de 30, e a mesma coisa para o 45 e para o 60. Trabalhando com essas duas figuras aqui, ó. A diagonal de um quadrado, que aí vão surgir os ângulos de 45, e a altura de um triângulo equilátero, que aí vai surgir um triângulo retângulo com 30 e 60. Aí dá para fazer as razões, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, dá para você obter o valor exato. Quanto é o seno de 30? É 1,5. Quanto é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. Quanto é a tangente de 30? É raiz de 3 sobre 3. Dá para mostrar que dá exatamente isso. Aí por isso que a gente chama de ângulos notáveis. É diferente, por exemplo, de eu dizer, quanto é que dá o seno de 10 graus? Aí não daria para no ensino fundamental mostrar quanto é o seno de 10 graus. Mas hoje, no celular, o menino tem uma calculadora científica. A calculadora te dá uma aproximação para o seno de 10 graus. O seno de 10 graus vai dar um número irracional. Mas você tem uma aproximação ali com bastante casas decimais, sei lá, com 10, 12 casas decimais. Então, por que não trabalhar com 10 graus, com 22 graus, com 34 graus, e usar a calculadora para dizer quanto é o seno, quanto é o cosseno, quanto é a tangente? Não vejo por que não usar. Tá? Professor? Oi. Nessa questão aí do grau, eu sempre tive curiosidade, porque a gente sempre trabalhou realmente com 30, 45, 60, aí depois de um tempo começa a trabalhar 90, 270, 180, o seno e o cosseno também. Mas eu já trabalhei em outros casos com cossenos e senos que não fossem esses mais comuns, por exemplo, o que o senhor falou de 10, de 20, mas eu não tenho... eu não sei como é que calcula se não usar a calculadora. Tem algum cálculo que seja um pouco mais fácil, ou isso realmente a gente utiliza mais a tabela mesmo, alguma coisa assim? Bom, para o ensino fundamental, para a escola mesmo, é usar a calculadora. Porque existem alguns métodos de aproximação para você ter isso, mas você só vai ver isso em cálculo, talvez cálculo numérico, você vai ver isso aí. E para o ensino fundamental, ou para o ensino médio mesmo, não vai ter esse resultado. Tá? Vai ter que usar a calculadora. A tabela nada mais é do que um recurso que era dado quando você não tinha uma calculadora para estar
fazendo aquelas contas. Aí você usava a tabela. Hoje até eu não vejo sentido mais usar a tabela. Então, nesse caso, a gente Sei vai... que o menino não tem a calculadora, né? Não, eu estou falando assim, para a gente vai utilizar, por exemplo, quando for algum seno, algum cosseno que a gente não sabe, a questão vai dar. Usa a calculadora. Ou usa a calculadora. Tá bom. Usa a calculadora. É porque já aconteceu antes, eu já usei também a calculadora antes, mas é porque a minha curiosidade mesmo era do cálculo para chegar, entende? Aí, como é que a gente obtém aqueles valores que estão nas tabelas? Aí você tem alguns processos para te dar aqueles valores com uma aproximação tão grande quanto a que você precisa. Mas não é o objetivo da gente aqui, tá bom? Depois eu posso até te passar algum material para tu dar uma olhadinha. Tá bom, obrigado. Assim, por exemplo, como eu também tinha muita curiosidade para saber, tinha umas tabelas de logaritmos. Quanto é o logaritmo de 3 na base 2? A calculadora te dá o log de 3 na base 2. Como é que eu ia fazer uma conta se eu não tivesse a calculadora? Também tem uns processos para você obter uma aproximação para isso. Eu lembro que no ensino fundamental, um dos meus professores ensinou um algoritmo para você ter uma aproximação para a raiz quadrada. Aí ele mandava a gente tirar a raiz quadrada de um número assim, por exemplo. Tire a raiz quadrada de 30,416,864. Aí botava lá na lousa, ficava sentado no peru, enquanto a gente começava a fazer conta para tirar a raiz quadrada daquilo ali. Qual é o sentido que tem isso hoje? Nenhum. Fazer matemática não é fazer conta. Fazer conta, tudo bem, faz parte. Mas não fazer conta se você tem um caminho rápido para... Tu vai disputar com a calculadora? Não, eu vou ser mais rápido do que uma calculadora. Aí leva aquele menino lá para o Fantástico, vamos multiplicar números de 10 dígitos aqui. Aí dá tanto. Ótimo. Vai fazer o que com aquilo? Tem sentido. Bom, opinião minha. Eu tenho grupos aí do Facebook e eu entrei num grupo uma vez, estava o professor mostrando o algoritmo para tirar a raiz quadrada de um número daquele. Aí tinha gente lá, velhos tempos. Eu vi isso aí no ensino fundamental, hoje os meninos não veem. Eu, graças a Deus que não veem. Tem outras coisas bem mais interessantes para ver do que ficar tirando raiz quadrada com 10 casas decimais. O menino não pensa, só repete. Está treinando o menino para ser robô, para repetir as coisas. Eu prefiro treinar para ele pensar. Que não é só na matemática, não, na vida como um todo. Você pode... minha vida eu gosto de repetição. Aí pega um emprego, passa a vida todinha trabalhando só com aquilo, só fazendo aquilo. De repente tu está desempregado e não encontra mais vaga naquele emprego. Aí tu vai ficar esperando aparecer? Não, tu vai fazer outra coisa, tu vai aprender outra coisa. Na vida, as coisas, os problemas que aparecem na tua vida não são problemas que você já sabe como fazer, não. Você tem que aprender como é que resolve. E aí vai, galera, tá? Se você percebe que tem um aluno muito bom, é melhor tu dar uma dica e ele conseguir o resultado por conta própria do que você mostrar para ele como é que faz. Claro, para boa parte dos alunos que tem uma maior dificuldade, você às vezes precisa mostrar como é que faz. Mas mesmo quando você mostra, você tenta colocar uma situação com um pouquinho de diferença, para ver se ele consegue ir além, ele consegue pensar. Tá? Uma última coisa que tem no capítulo aí sobre relações métricas no triângulo
perguntando, o que normalmente não se fala muito, é a recíproca do teorema de Pitágoras. E aí o pessoal diz recíproca do teorema de Pitágoras. A recíproca de um teorema, a recíproca de uma proposição não era algo assim. Se P, então Q. Aí qual era a recíproca? Se Q, então P. A recíproca dessa primeira proposição era essa daqui. O teorema de Pitágoras usa isso, se, então. Normalmente você não enuncia o teorema de Pitágoras assim, né? Você só coloca aquela relação, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Mas, na verdade, o teorema de Pitágoras diz o seguinte: se um triângulo retângulo tem catetos medindo B e C e hipotenusa medindo A, então B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Então, é uma proposição do tipo se, então. Eu estou tentando mostrar que vale a recíproca do teorema de Pitágoras. O que seria a recíproca? Se você tem um triângulo com medidas A, B e C nos lados, e esses lados satisfazem isso aqui, você sabe que o triângulo tem essas medidas e essas medidas satisfazem isso aqui. Então, você consegue afirmar que esse triângulo aqui é retângulo. E mais ainda, o ângulo reto vai estar oposto ao lado A. Isso aqui é A, B, C. A recíproca diz que o lado A, o ângulo A é reto. Essa é a recíproca do teorema de Pitágoras. Você tem um triângulo com lados A, B e C, e eles satisfazem essas medidas, essa relação aqui. Você consegue garantir que o triângulo é retângulo, que o ângulo A é reto. Tá? Não é muito comum você ver isso. E ajuda, tá? Em alguns triângulos você quer mostrar que tem um ângulo reto ali e você não sabe como é que mostra isso. Não figura lá, tem um triângulo lá com medidas 6, 8 e 10. Aí você diz, eita, se esse ângulo fosse reto aqui, aí é só olhar, será que essas medidas satisfazem essa relação? Se satisfizer, o ângulo que está oposto ao mau lado é reto. Certeza. Então, aí joga o ângulo reto lá e começa a trabalhar com alguns resultados que envolvem ângulo reto. Tá bom? Bom, uma outra prova do teorema de Pitágoras, existem várias provas, tá? Muitas delas utilizam área, utilizam trigonometria, tá? Utilizam algumas relações algébricas, mas eu vou fazer uma que também utiliza semelhança de triângulos, tá? Para provar o teorema de Pitágoras, e que não é muito comum você encontrar nos livros. Então, você tem aqui um triângulo. Triângulo com lados medindo A, C e B. E aí eu quero mostrar que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. Eu vou fazer uma construção, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou prolongar esse lado A. De modo que esse prolongamento aqui seja do tamanho do C. Prolongo aqui de modo que esse tamanho aqui seja do tamanho do C. Em seguida, eu vou traçar uma perpendicular. E vou prolongar o lado B. Até que esse prolongamento intersegue a perpendicular. Essa
é uma construção que eu estou fazendo. Vou dar nome aqui aos pontos, tá? Vou dar aqui o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E. Agora eu quero que você observe o triângulo ABC e o triângulo CDE. Os dois são retângulos, mas também são semelhantes. Motivo: além do ângulo reto, eles têm esse ângulo aqui em comum. Então, caso o ângulo garante que quando eu faço essa construção, o triângulo ABC vai ser semelhante ao triângulo DEC. Caso ângulo. Se são semelhantes, vale a proporção entre os lados. Vamos lá, botando aqui os lados. Você vai ter BA no triângulo ABC, BA, AC e CD. BA, AC e CD. Aí eu preciso ver agora quem são os... a Samira está dizendo que vai sair. Quem são os correspondentes no outro triângulo? BA no primeiro triângulo está oposto ao ângulo com duas curvas. No outro triângulo, quem está oposto ao lado com duas curvas é D. O ângulo com duas curvas é D. AC no primeiro triângulo está oposto ao ângulo que eu não fiz marcação. No outro triângulo, quem está oposto ao ângulo que eu não fiz marcação é CD. CB no primeiro triângulo está oposto ao ângulo reto. No segundo triângulo, o ângulo reto está aqui, ó. Quem está oposto a ele, ó, é CE. Então, uma vez que você garante que os dois triângulos são semelhantes, a razão entre os lados correspondentes está sempre o mesmo valor. Ou os lados do primeiro triângulo são proporcionais aos lados correspondentes do segundo. Aí vamos ver o que eu conheço nessas medidas aí, né? BA mede C, ó. Vai ficar C, sou. ED eu não tenho. A princípio eu vou repetir aqui, ó. ED. AC mede B, ó. Aqui vai ser B. CD está aqui, ó. CD é A mais C, ó. A mais C. CB mede A. CE B mais alguma coisa. Mas é como eu não sei qual é isso aqui, continua CE. Então eu tenho um complicador aqui. Eu quero tirar uma relação que fala de A, B e C. E tem dois elementos aqui que não estão me ajudando muito. O CE e o ED. Aí eu venho para cá e tento analisar alguma coisa sobre eles. CE e ED. Olhando aqui para a figura, esses dois triângulos aqui, ó, eles têm uma característica importante, que é, eles são retângulos. Além disso, tem mesmo hipotenusa. Além disso, tem catetos congruentes. Então, esses dois triângulos aqui são congruentes. Qual o caso? Lado, ângulo. O quinto caso de É o triângulo especial. que tem congruência, hipotenusa e cateto. O quinto caso é congruência. E aí, qual é a conclusão que a gente tira dessa incongruência de triângulos aí? Que o AE e o ED vão ter a mesma medida. A medida de ED é igual à medida de EA. E eu, por exemplo, se aqui eu chamar de X,
Então, aqui também vai medir x. Essa é a conclusão que eu vou tirar. E aí eu posso substituir agora alguns valores aqui, ó. Onde tem ED, eu posso tirar o ED e colocar um x. Onde tem CE agora vai ser D mais x. A minha proporção pode não estar ideal. Por que não está ideal? Porque tem um elemento aqui que não devia estar. Eu quero encontrar uma relação entre A, B e C. E ali aparece entre A, B, C e X. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem. Tá bom? Então, eu vou começar escolhendo duas razões dessa proporção. E usar o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, trabalhando com essas duas razões ali, ó, eu vou ter o seguinte, C vezes A mais C vai ser igual a B vezes X. Ou distribuindo que AC mais C ao quadrado vai ser igual a B vezes X. Tá? Vou isolar o C ao quadrado. Como tem C ao quadrado aqui, eu vou escrever como B vezes X menos AC. Agora eu vou trabalhar com outras duas razões. Vou trabalhar com essa daqui, ó. E essa daqui. Se as três são iguais, essas duas também são. E aí, trabalhando com essas duas aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, multiplicando aqui, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos, vai ficar B que multiplica B mais X igual a A que multiplica A mais C. Aqui vai ficar B ao quadrado mais BX igual a ao quadrado mais AC. Aí eu vou trazer o AC para cá, de modo que fique BX menos AC igual, levar o B ao quadrado para o outro lado, A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu quero que você olhe agora para essa expressão aqui, ó. BX menos AC, BX menos AC. Essa expressão só pode ter um valor. Então, significa que o C ao quadrado, aqui, que é o valor dela na primeira relação, tem que ser igual ao A ao quadrado menos B ao quadrado aqui na segunda relação. Então, se você vier desse resultado aqui, você vai chegar, portanto, que C ao quadrado é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Soma B ao quadrado dos dois lados, C ao quadrado mais B ao quadrado vai dar igual a ao quadrado. E é o resultado que a gente queria chegar. Tá? Usa semelhança de triângulos, mas você tem que fazer uma certa. Então, caiu a conexão e voltou. Voltou. Então, deu pelo menos para chegar até aqui? Deu. Pronto. Então, eu estava só dizendo que é uma maneira de provar utilizando semelhança de triângulos, mas você tem que fazer uma certa construção na figura. E acaba utilizando também congruência de triângulos, para mostrar que essa medida e essa é a mesma. Além de algumas manipulações algébricas, tá? Mas não é nada que você não possa fazer numa turma de, sei lá, 9º ano de ensino fundamental. Claro, todos vão acompanhar? Eu acredito que não. Mas se numa turma de 40 você tiver 5 que podem acompanhar, e isso despertar nesses 5 o interesse por aprender mais, por que é que você tem que privar os 5 desse esclarecimento, dessa explicação? Tá? Então, a toda hora você tem que ficar dosando. Hora você tem que atender os que têm mais dificuldade, hora você tem que dar uma atenção para aqueles que podem ir um pouco mais além, para eles não se acomodarem. Então, tenta fazer isso aqui,
vai dando uma olhada nisso aqui enquanto eu ajudo os outros alunos. Convida até os melhores alunos para ajudar na explicação. Porque quando você vai explicar algo para alguém, você de uma certa maneira aprende também. Muito do que a gente, como professor, aprende, não é necessariamente na faculdade, não. Você aprende muitas vezes porque você quer explicar alguma coisa para alguém, e aí você vai atrás dos motivos. Tá? Por que é daquele jeito? Onde é que eu acho isso? Tá? Então, ao longo dos anos, você vai se aprimorando como professor. Não espere que, terminei a licenciatura, eu sou o professor melhor, eu sei tudo, e vou dar um show quando eu chegar na aula, e vou ser o melhor professor da escola, e todo mundo vai aprender matemática agora comigo. Essa é uma ilusão que muitas vezes o professor iniciante tem e que sofre bastante quando percebe que não basta você saber de matemática para o seu aluno aprender, não. Infelizmente, não. Por mais que você tente explicar, inclusive, às vezes, até tem um efeito reverso. Se você for tentar explicar tudo que você sabe sobre um certo assunto, causa uma certa repulsa que os alunos dizem, não, isso é complicado demais, eu não vou estudar isso não. Pois vai mostrando aos poucos e vai fazendo perguntas e vai tentando fazer com que ele consiga perceber que consegue aprender aquilo, que aí ele busca as respostas por conta própria. É fácil? Não. Por experiência própria, aulas que eu dou numa turma e que a aula corre perfeitamente, eu digo, beleza, essa aula está boa. Às vezes eu vou dar numa outra turma e a aula não rende. Mas você não pode se conformar, é sempre tentar melhorar um pouco e conhecer a turma que você tem. Bom, a aula em si era tentar reforçar algumas coisas que com a leitura você deveria ter percebido, mas se não percebeu, eu estou aqui piscando de certa forma. Ó, isso é importante, presta atenção. Isso aqui é o essencial daquilo que tu está lendo lá. Não decora a fórmula, não. Presta atenção nisso aqui. Tá? Tem um problema que eu acho bem interessante, que eu, inclusive, sugeri que foi o problema 600. Eu vou resolver um dos itens, tá? Para a gente poder terminar a aula e ficar esse assunto por encerrado. E a gente começar a poder, na próxima semana, falar sobre circunferência, depois sobre áreas, e aí depois falar um pouco sobre geometria espacial. O problema 600, o item B, você tem uma figura assim. Você tem um ângulo de 60. Você tem aqui uma semirreta que divide em dois ângulos de 30 graus. Você, 30 graus. Seria o seno, o cosseno e a tangente. Posso usar a trigonometria. Um ponto interior de um dos ângulos de 30 graus, ele está a uma distância de um dos lados do ângulo, que mede 3, está a uma distância do outro lado do ângulo, que mede raiz quadrada de 3. Eu vou chamar esse ponto aqui de P. O que o problema chama de X, a distância de P até esse lado aqui.
que o problema chama de x, que ele indica assim por essa setinha, seria essa distância aqui. Ó. Ele quer saber quanto é que mede x. E eu vou tentar resolver sem usar trigonometria, apesar dos ângulos de 30 darem aqui, tá? Vou tentar usar usando um artifício. A ideia é a seguinte: quando você tem um triângulo equilátero, você baixa a altura desse triângulo equilátero, não é só a altura, é base média também. Isso aqui é A sobre 2, isso aqui é mediano também, não é só a altura, é mediano também. E LC3, então aqui fica ângulo de 30, 60. Aí o que eu vou alertar aqui é que quando você vê em alguma figura um triângulo retângulo com ângulos de 30 e 60, imagine aquele triângulo retângulo como sendo um triângulo equilátero que você dobrou ao meio. E aí agora você vai desdobrar quando precisar. Tá? Então, um triângulo retângulo com medidas de 30 e 60, você imagina como se fosse um triângulo equilátero que você dobrou ao meio. Isso aqui é A, essa partezinha aqui é o A sobre 2, e aqui é a altura do triângulo equilátero. Tá? Lembra aquela relação que tem o H ali é o A raiz de 3 sobre 2. Quando eu imagino dessa forma, eu de uma certa forma estou usando implicitamente o seno de 30, como seno meio, porque isso aqui é a metade do A. Estou usando o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 também, mas sem falar em seno e cosseno. Só criando aquela imagem lá. E aí, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui de construção para poder resolver o problema? Eu vou prolongar essa distância 3 aqui. Vou prolongar isso aqui. Até cruzar esse lado aqui do ângulo de 60. Então, se você olhar para cá, vou até mudar um pouquinho aqui as cores para não confundir. Essa distânciazinha aqui é para a raiz de 3. Você tem aqui um triângulo retângulo com um ângulo de 60. Obviamente, esse daqui é de 30. Então, esse triângulo aqui com 60 e 30, do ângulo reto, ele é esse daqui, ó. É um triângulo equilátero que foi dobrado ao meio. Um desenho muito legal, né? Vamos lá. 30, vou olhar agora esse outro triângulo aqui, ó. 30, 90, portanto, esse ângulozinho aqui é de 60. Então, esse triângulo aí também é um triângulo equilátero que foi dobrado ao meio. 30, 90, então esse ângulo aqui é de 60. E aí o oposto do vértice aqui é 60 também. Então, esse ângulo é de 60, esse ângulo é de 60, obviamente esse daqui tem que ser de 60 também. Então, você criou aqui um triângulozinho equilátero. 60, 60, 60. Onde esse raiz de 3 é quem? É a altura desse triângulo. Ah, mas a altura não era L raiz de 3 sobre 2? Onde é que está o sobre 2? Raiz de 3 é 2 raiz de 3 sobre 2. Então, esse daqui é o lado. Então, esse daqui é um triângulozinho de lado 2. Então, essa medida aqui é 2, essa medida aqui é 2, e essa medida aqui é 2. Terceiro que eu descobri quanto é o x, mas eu acho esse primeiro pedaço, que é 2.
falta achar esse outro. Aí, vem agora para esse triângulo aqui, ó. É um triângulo equilátero que foi dobrado ao meio. Então, isso aqui, ó, é a metade do lado do triângulo equilátero. Vale quanto? 3 mais 2, 5. Então, esse tamanho todo aqui, ó, que seria o lado do triângulo equilátero, vale 10. Se isso aqui vale 10, essa parte é 2, então aqui é 8. Aí vem de novo, 30, 90, 60, triângulo equilátero que foi dobrado ao meio. Isso aqui está sendo o lado do triângulo equilátero. Isso aqui, portanto, é a metade do lado do triângulo equilátero. Se o lado do triângulo equilátero é 8, vai ser 4. E aí, quanto é que vai ser o x? 2 mais 4. 6. Usei simplesmente uma ideia. Essa daqui. Um triângulo retângulo de 30 e 60 é um triângulo equilátero que foi dobrado ao meio. Isso evita de eu estar falando em seno, cosseno e tangente, que a princípio eu acho que é o que o autor queria que fizesse. Tá? Usar, já que tinha os ângulos de 30 e 60, usar seno, cosseno e tangente aí a todo lado aí, para descobrir quanto era o x. Tá? E aí eu tentei fazer de um jeito, até porque se você for trabalhar isso com uma criança do fundamental que vai estudar, por exemplo, a Olimpíada, você não sabe o que é seno, cosseno e tangente, você tem que achar um outro caminho, uma outra maneira de explicar aquilo. Eu, às vezes, quando eu comecei a tentar ajudar meus filhos na escola, às vezes surgia um probleminha, e eu ia tentar equacionar o problema para os meninos. Só que os meninos ainda não estavam na parte algébrica, então eu tenho uma dificuldade enorme de tentar entender o que era equacionar para depois resolver o problema. Eu tinha que buscar uma outra ideia, um outro pensamento para poder explicar o aluno. Aí, quando você tem realmente a vontade de ensinar alguém, você busca um meio, você busca ideias, você busca argumentos para tentar explicar. Tá bom? Bom, espero poder ter ajudado. A aula tenha contribuído para a sua aprendizagem, mas não para substituir a aprendizagem. Tá? Você assistir a minha aula aqui não vai fazer você entender o assunto sem ter estudado, sem ter lido, sem ter feito as questões, sem tentar olhar as demonstrações que estão no livro. Mas pode servir para complementar o seu estudo. Tá bom? E fica à disposição para tirar dúvidas que vocês eventualmente tenham. Tá? Obrigado quem pôde ficar até o final da aula. Saúde e paz aí para todos nós. Até mais.